Foram eras atrás, quando a humanidade passou de coletores e caçadores para a agricultura. A agricultura, por sua vez, surgiu para fazer cerveja e só depois o pão. A cerveja daqueles dias era nutritiva, era uma fonte segura de água e podia ser feita com grãos que não serviam para o pão. Foi também um lubrificante social, capaz de facilitar o relacionamento entre os primeiros humanos, permitindo que finalmente se organizassem em grandes grupos, que forjassem novas alianças e que tivessem a mente aberta para as artes e inovação. Cerveja foi tão importante na fundação das primeiras civilizações que o Código de Urucaguina, tido como um dos primeiros conjuntos de leis escritas, definia a cerveja como unidade central de pagamento. Antes mesmo disso, a Suméria já prestava honras a Ninkasi, a deusa da cerveja, nascida de água fresca e borbulhante, saciadora do coração. Ela tinha um equivalente em muitas culturas de sua época, mas sempre do gênero feminino. Era a deusa da cerveja, porque quem fazia cerveja eram as mulheres. Desde o início, elas que faziam cerveja, porque a responsabilidade de processar os alimentos era feminina. Eram elas que garantiam que a comida saciaria a fome. Eram elas que garantiam que as bebidas apaziguariam a sede. Assim como a sociedade se assentou para poder explorar o recurso que era a cerveja, as mulheres permitiram que a sociedade nascesse, e elas que nutriram seu desenvolvimento. Elas deram a luz ao mundo que conhecemos hoje. O mundo passou e a cerveja permaneceu como uma produção doméstica. Séculos atrás, não havia cervejaria e aqueles que queriam beber precisavam fazer a sua própria. As mulheres braçavam as primeiras cervejas, assim como preparavam a comida. Eventualmente, os monastérios começaram a se tornar o novo centro cervejeiro, onde os monges fermentavam cervejas para o seu consumo durante o jejum. Nós costumamos pensar em homens carecas de batina, mas enquanto essa foi provavelmente a primeira intromissão masculina no mundo cervejeiro, as freiras também eram parte dessa revolução. A monja beneditina Hildegarda de Bingen foi uma estudiosa multidisciplinar. Cervejeira, a ela é atribuída a primeira documentação de referência ao uso de lúpulo como conservante na cerveja. Ela também deixou diversos escritos, ensinando às gerações futuras muitas coisas, incluindo como fazer cerveja. De volta ao ambiente doméstico, as mulheres que conseguiam expandir sua produção vendiam a cerveja extra no mercado popular, gerando uma fonte de renda extra para casa. Alguns até dizem que esse foi um dos fatores de origem das tavernas no fim da Idade Média. Conforme vieram as taxações do álcool, assim como o aumento do rigor das fiscalizações, a produção cervejeira se tornou mais difícil. Enquanto as mulheres viúvas e solteiras não possuíam capital para investir, as casadas precisavam do apoio dos maridos para comercializar seus produtos. Com a Lei da Pureza Alemã em 1516, definindo os únicos ingredientes aceitáveis como malte de cevada, água e lúpulo, até mesmo a produção caseira se tornou mais difícil, já que o lúpulo era um ingrediente caro, portanto mais restritivo. Isso retirou mais ainda o poder da produção cervejeira das mãos das mulheres e consolidou os homens detentores de riquezas, como os únicos produtores de cerveja pelos séculos que se seguiram. A exceção à regra veio das colônias nas Américas, quando os primeiros assentamentos dos europeus vieram para as Américas. Os colonos trouxeram consigo os grãos e as ferramentas para fermentar cerveja. Sabendo que a cerveja era uma fonte segura de água, as mulheres continuaram garantindo o futuro da cerveja no Novo Mundo. Infelizmente, a prática caiu em desuso nas Américas com a regulamentação e novamente as mulheres perderam espaço. Com a Revolução Industrial, vieram as novas tendências, novas tecnologias, e o cenário se tornou cada vez mais competitivo. Isso pode ter tirado as mulheres da disputa das grandes cervejarias, mas a arte corre no sangue. Por mais que o cenário tenha sido dominado por homens nos últimos séculos, a chama nunca as abandonou, seja nos pequenos vilarejos, seja em receitas de família, ou mesmo nas mulheres que persistiam em serem mestres cervejeiras como carreira, sempre iremos encontrar aquelas que mantêm viva essa tradição milenar. Felizmente, nós vemos hoje um aumento das mulheres consumindo cerveja e até mesmo voltando a produzir.
Em alguns países, as estatísticas mostram até um crescimento maior no número de cervejeiras do que de cervejeiros. Pelo domínio da arte cervejeira, com suas mãos e seus corações, as mulheres sempre tomaram seu espaço e mostrarão de novo e de novo porque a deusa da cerveja é mulher.